A escolha de bons testes psicológicos para a nossa prática é um diferencial do exercício de psicólogas e psicólogos. E é por isso que no programa de hoje eu trouxe uma dica de um teste de memória que eu gosto bastante e que eu tenho certeza que pode ajudar muito aí as suas práticas de avaliações clínicas, avaliações de problemas de aprendizagem e até mesmo perícias psicológicas. Eu estou falando do teste de avaliação da memória figura complexa de Reis. Um excelente instrumento, como eu já dito, para você ter aí na sua bateria de avaliação psicológica e com certeza um dos instrumentos para avaliar o construto ou um dos construtos mais importantes no fazer da avaliação psicológica, a memória. Então, se gostou do tema, já deixa a curtida nesse vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Logo após a vinheta, nós vamos trazer algumas dicas e orientações sobre o teste de avaliação da memória figura complexa de Reis. Que você, psicólogo e psicólogo, deve aprender e utilizar esses testes na sua prática profissional. Até daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Muito bem, agora nós iremos ver dicas sobre o teste Figuras Complexas de Rei. Excelente instrumento aí para você, psicólogo e psicólogo, ter na bateria de avaliação psicológica. O teste Figura Complexa de Rei é um teste que procura avaliar, como já dito, a memória. Mas nós vamos ver no programa de hoje, ele traz alguns plus para o nosso processo de avaliação. Não é à toa que esse instrumento ele é muito utilizado em avaliações neuropsicológicas, também em avaliações de problemas de aprendizagem, entre outras demandas aí bem interessantes para a prática clínica. E um grande diferencial que eu vejo desse instrumento é o baixo custo desse instrumento. Nós vamos ver que após a compra desse instrumento, basicamente o investimento que você vai fazer é em folhas e em lápis, né? Ou em lápis de escrever. Mas agora vamos conhecer um pouquinho melhor o teste figura complexa de Reis. Teste figura complexa de Reis, teste da cópia e de reprodução de memória de figuras geométricas complexas. O teste ele é em homenagem ao autor do instrumento, André Rey, que foi criado em 1942. André Rey, um neurologista, neurocientista, tinha como objetivo identificar o diagnóstico diferencial, suas práticas e suas pesquisas, entre pessoas que tinham uma debilidade mental constitucional e aquelas pessoas que adquiriram esses déficits por causa de algum fator, alguma doença, algum acidente, algum traumatismo crânioencefálico. O interessante é que na elaboração desses instrumentos, ele desenvolveu o teste figura complexa. E nada mais é do que você vai passar como atividade que o avaliado deve fazer uma cópia de uma figura. Como o nome já diz, é uma figura complexa, figura geométrica com vários detalhes, e o avaliado vai fazer uma parte de etapa de cópia. Vendo a figura, ele vai fazer a cópia da figura, e depois de um determinado momento, intervalo de tempo, vai ser retirado a figura e a cópia, e vai ser solicitado após esse tempo que ele faça a reprodução, através da memória, daquela figura que anteriormente ele copiou. Com isso, André Rey percebeu que esse instrumento ele era sensível para levantar vários indicadores neurológicos e neuropsicológicos. A cópia de figura é uma técnica hoje muito utilizada não só por psicólogos, mas para as práticas neuropsicológicas por profissionais de psicologia com formação em neuropsicologia. Cabe lembrar que esse instrumento ele é um teste psicológico, por isso o uso privativo de psicólogas e de psicólogos. Esse teste ele é considerado como um teste neuropsicológico muito usado na prática clínica para investigar memória visual e algumas funções de planejamento e execução de ações. Como dito, além de avaliar a capacidade visual, percepção visual e a memória, a figura complexa de Reis levanta outros indicadores, entre eles indicadores relacionados às funções executivas, que é a capacidade, entre outros indicadores, de planejamento, controle inibitório, de atenção exigida para o avaliado ou avaliada executar uma determinada atividade. O figura complexa de Reis ele salienta, mais especificamente, a percepção visual
e a memória visual imediata. São fundamentais, uma vez que é por intermédio desses construtos que nós podemos captar o ambiente para tomar as decisões através da interpretação, através do planejamento. Um dos pontos que eu gosto bastante do teste de figura complexa de ele permite que você, através de uma aplicação rápida, poucos minutos esse teste, em média 5 ou 6 minutos de aplicação entre a primeira fase, que é a fase da cópia, e a segunda fase, após o intervalo que se dá, que é a fase de reprodução, teste de 5 a 10 minutos no máximo. E esse teste é bem interessante porque ele tem um indicador a mais que outros testes de memória não têm. Como ele tem uma fase chamada fase da percepção, né, que é a fase da cópia, muitas vezes outros testes tradicionais de memória, um déficit no teste não significa exatamente que aquela pessoa tem um problema na memória, pois pode ser uma dificuldade, algum problema na própria percepção dos estímulos que a pessoa deveria ou poderia memorizar. Como figura complexa de Reis, ele tem essas duas etapas, a etapa de avaliação da percepção visual, depois a etapa da avaliação da memória, e consegue com esse instrumento fazer essa diferença. Será que o resultado ruim do desempenho da memória está mais relacionado ao construto da memória específica, ou pode ser alguma dificuldade, algum déficit, alguma deficiência em relação à capacidade do avaliado, da avaliada perceber e estruturar o estímulo que eu deveria memorizar. De uma forma bem simples, se eu não percebo adequado, se eu não estruturo adequado uma informação, eu não consigo memorizar ela adequadamente, ou seja, fazer o registro, e eu não vou conseguir fazer a recuperação adequada daquela informação. E esse é um indicador muito interessante para a nossa prática clínica, porque nem sempre a dificuldade de recuperar uma informação é por causa da memória. Pode ser por um déficit, uma falta, mínima do que eu precisava para perceber, estruturar aquela informação e registrá-la. Aquilo que eu não registro adequadamente, eu não consigo evocar, reconhecer ou reproduzir também de forma adequada. Outro ponto interessante do teste ele só permite aplicação individual, tanto para crianças, jovens, adultos e idosos. Não é permitido o uso de borracha. E ele tem um tempo, como dito, rápido. Né? Esses 5 a 25 minutos é muito raro você aplicar e ter uma pessoa que utiliza 20. Mas aí a gente pode considerar com o tempo, inclusive, das orientações. Uma dica interessante é que não há limite de tempo, mas é um teste, como já dito, que é de rápida aplicação e de baixo custo. Como já dito, o teste figura complexa de Reis, ele tem a figura A, que é para crianças a partir de 5 anos até idosos, então teste que tem um público, né, uma faixa aí de público bastante ampla, e para crianças menores de 4 a 7 anos, podendo ir até 8 anos, a figura B. O material do instrumento vai ser o manual do instrumento, que é esse aqui. A lâmina da prova, que são os cartões, né? Cartões da figura A e a figura B. Cada cartão é uma figura específica. A figura A, crianças idosos, é uma figura que é mais complexa, tem mais elementos, tem mais figuras geométricas, né? Espalhadas, misturadas. A figura B é uma figura um pouco mais simples, menor exigência, podemos dizer assim. E o que eu preciso para aplicar o teste? Uma mesa adequada, papel, são 2 papéis, um para a primeira etapa e um para a segunda etapa, lápis de cor, um lápis de escrever número 2. Por fim, existem muitos estudos com o teste figura complexa de Reis e determinados públicos específicos. Como, por exemplo, no manual você vai encontrar estudos relacionados à aplicação dele com grupos clínicos de adolescentes usuários de maconha, adultos dependentes de álcool, adultos com diagnóstico de epilepsia. Existem estudos e pesquisas do teste relacionados à avaliação, diagnóstico, levantamento de indicadores de déficits cognitivos por dependência de álcool, por drogas ilícitas. Como dito, ele é um instrumento muito utilizado em práticas de avaliação neuropsicológica. Existem alguns estudos também específicos para avaliação neuropsicológica de epilepsia, memória não verbal, em portadores de toque, entre outros estudos. O teste de figura complexa de Reis, ele é um instrumento, sim, rápido, de baixo custo, e que levanta muitos indicadores para um psicólogo que esteja habilitado, uma psicóloga que esteja habilitado para fazer as avaliações e sem saber fazer as análises.
Nós podemos levantar, inclusive, indicadores relacionados a problemas de lateralidade, relacionados a alguns transtornos da aprendizagem, inclusive como a discalculia, há avaliações de transtornos neurológicos. Como ele é um teste grafomotor, o avaliado ou avaliada vai fazer a cópia da figura e a reprodução da figura numa folha com lápis. Você levanta indicadores também de alterações, problemas e transtornos neurológicos ou neuropsicológicos. É um excelente instrumento, sim, para a prática das avaliações psicológicas, e ele é muito utilizado em alguns contextos de perícias, como, por exemplo, perícias para o manuseio de arma de fogo, perícias na justiça do trabalho, em algumas práticas de avaliações de adoecimento do trabalhador, em práticas e contextos aí de seleção do pessoal. Mas com certeza o principal uso dele são em avaliações clínicas, avaliações psicológicas e neuropsicológicas clínicas. E se você gostou desse instrumento, é psicóloga, psicólogo, estudante de psicologia, quer se capacitar, nós temos uma dica interessante. Nós temos na nossa plataforma Avisos de curso completo com testes de memória. A gente aborda figura complexa de rede de forma bem detalhada, aplicação, correção, interpretação, utilização das tabelas e outros testes de memória. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso à página do nosso curso. Qualquer dúvida também você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui nesse vídeo. Gostou do programa? As nossas dicas aí sobre o teste figura complexa de Reis. Espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito ou inscrito, tá esperando o quê? Inscreva-se no nosso canal, deixa a tua curtida, deixa teus comentários. Que dica de outro instrumento você gostaria de ter aqui no nosso canal ou de alguma prática da psicologia? Lembrando que você está no canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, toda semana, dicas e orientações sobre o fazer o exercício profissional de psicólogos e psicólogos. Até o próximo vídeo, grande abraço. Tchau, tchau.